nós sabemos que o estudo é um dos traços característicos do Espiritismo, ou deve ser um dos traços do Espiritismo. Nós sabemos que o espírita deve estudar. Mas, ao lado das obras básicas e subsidiárias da codificação, ao lado da literatura espírita moderna, que devem naturalmente merecer a atenção dos espíritas, quais, na sua opinião, os assuntos que poderiam ser estudados com proveito pelos espíritas? Assuntos não propriamente espíritas, outros assuntos que fossem de interesse. Meu irmão Danilo, as escrituras cristãs são indispensáveis à cultura de um espírita, assim como também é grande utilidade o conhecimento do Velho Testamento, onde encontraremos muitos ensinamentos bons e noticiários sobre fatos espíritas, além de ser um livro histórico da literatura de Israel, portanto um livro de cultura. Eu tenho aprendido muito no Velho Testamento. Como que eu posso falar daquilo que eu sinto, do que vejo, que examino? Não podemos esquecer que o cristianismo é filho do judaísmo, que o espiritismo é encontrado também no noticiário do cristianismo. O espírita precisa ainda conhecer um pouco de história, a fim de poder dar expansão às inspirações que descerão do invisível, ajudando nos trabalhos a realizar para a divulgação da sua crença, pois em todas as civilizações deste mundo existiram o rastro da comunicação dos espíritos e princípios divinos. Dr. Bezerra de Menezes aconselha constantemente aos espíritas a leitura do cristianismo histórico, porque ele acha que todo espírita precisa conhecer a história do cristianismo, que é muito importante. Porque eu mesma tenho observado, às vezes, pessoas falando muitos trechos do Evangelho que não estão certos. É preciso, então, conhecer, estudar o mais possível. Ou nós aceitamos o Evangelho ou não aceitamos. Há espíritas que, de fato, não se dedicam muito ao Evangelho. Se dedicam mais à parte verdadeiramente espírita. Mas o conselho que nós recebemos do alto, inclusive da codificação, atinge o Evangelho, o estudo do Evangelho. O Espiritismo, portanto, é cultura geral, é nobreza intelectual e moral, é ciência transcendente. Por isso, creio que devemos conhecer tanto quanto nos seja possível, tudo quanto nos possa elevar o coração, a mente e o conhecimento. Mas não podemos também olvidar que tudo isso deve ser acompanhado da humildade do coração, da simplicidade do comportamento, sem pretensões a títulos acadêmicos geradores do orgulho. Existem espíritas incultos que tão bem compreendem as coisas de Deus e a doutrina dos espíritos, inclusive, que superam em sensatez e capacidade, e há muitos que, embora cultos, se deixam levar pelo orgulho e a vaidade de se suporem superiores. Há ocasiões em que meus guias recomendam-me ler obras profanas de todos os tipos, desde que esclareçam e edifiquem a mente. Atermos somente a literatura espírita será exclusivismo que limitará a nossa ação em favor da própria doutrina que defendemos. Muito bem, Dona Ivone. Nosso tema de hoje será Ivone e suas correspondências. Observa-se nas obras de Ivone do Amaral Pereira, sempre respondendo, tirando dúvidas, esclarecendo aos seus missivistas, aos seus correspondentes, direta ou indiretamente. No livro A Luz do Consolador, ela nos afirma: sempre gostei de escrever. Escrevia por qualquer motivo. Ora, um dos mais gratos trabalhos que exerci à luz do Espiritismo foi através de cartas. Dona Ivone administrava uma correspondência volumosa, escrevia para o Brasil e o mundo. E conforme ela afirma em seus dados biográficos no livro A Luz do Consolador,
ela teve sólidas amizades que criou e manteve à distância, escrevendo e recebendo cartas. Ela correspondia-se indistintamente com presidiários, pessoas simples, desconhecidas, pessoas de prestígio no movimento espírita, religiosos católicos, sempre com atenção e respeito. Ela afirma que a amizade e o convívio dos amigos é a única e verdadeira alegria que desfruto nesse momento, a não ser os próprios serviços da doutrina, que muito me consolam. Dona Ivone afirmava ser uma satisfação a troca de notícia com todos eles, amigos por correspondência. E o interessante é que Dona Ivone afirma em suas cartas que, pessoalmente, a maioria dos seus correspondentes ela não chegou a conhecer, nos chamando a atenção, pois muitas das vezes nós fazemos esse comentário em relação ao WhatsApp, a Facebook, em que nós podemos trocar informações com pessoas que nós nunca conhecemos pessoalmente. Mostrando, meus irmãos, que o que importa é o conteúdo da mensagem que veiculamos, independente da ferramenta que estivermos usando. Informação importante para esse momento que nós estamos vivendo ainda de isolamento social. Dona Ivone se sentia confortada. Ela diz: confortava-me muitíssimo saber que os irmãos de toda parte me estimam tanto. E ela também confortava, ensinava a doutrina espírita. E também recebeu orientação doutrinária quando jovem. O livro Ivone Pereira, Entre Cartas e Recordações, de autoria de Pedro Camilo, nos oferece várias cartas escritas por Dona Ivone. É um livro rico que nos oferece a oportunidade de vermos a opinião, o pensamento de Dona Ivone por sua própria pena. Porque é diferente nós ouvirmos alguém contar: Dona Ivone pensava assim, Dona Ivone fazia assim, de nós termos essa oportunidade de lermos a Dona Ivone esclarecendo, a Dona Ivone contando, a Dona Ivone abrindo o seu coração a amigos através de cartas. Esse livro é riquíssimo para nosso estudo, nossa compreensão, nosso aprofundamento nas orientações de Dona Ivone. Nós temos também o livro Cartas de Ivone, a amizade entre Divaldo Franco e Ivone do Amaral Pereira, escrito por Divaldo Franco e César Braga Saide, que também nos dá a oportunidade de conhecermos essas informações de Dona Ivone em cartas que ela enviou para o Divaldo Franco. No livro A Luz do Consolador, Dona Ivone nos afirma: jamais deixei de responder a uma carta que recebesse, e eram muitas, a não ser que o correspondente se excedesse, exigindo de minha mediunidade investigações pessoais que os códigos doutrinários e o senso da razão não permitiam. Mesmo assim, muitas vezes, essas impertinências eu respondia, esclarecendo sobre as inconveniências de certas indagações aos espíritos, que poderiam redundar em mistificações e, portanto, em alquebrantamento da própria mediunidade. Para termos uma ideia da abrangência de suas amizades, lembramos de sua aproximação com o padre Sebastião Bernardes Carmelita, reencarnação do espírito Antônio Palau, bispo de Barcelona, que em 9 de outubro de 1861
incinerou 300 obras espíritas, ficando conhecido como o Auto de Fé de Barcelona. Esse espírito, renascido em Uberaba em 1917, teve com Ivone 25 anos de correspondência, conforme podemos ver no artigo Os Amigos de Ivone, do jornal Correio Espírita, de julho de 2015. Não podemos esquecer, meus irmãos, que a carta é uma das mais usadas e antigas formas de comunicação. Por meio delas, boa parte da história da humanidade ficou registrada e pode ser contada. Isso porque, quando as pessoas enviam ou trocam cartas, elas acabam contando fatos históricos, descrevendo como as pessoas se relacionavam, opinando sobre acontecimentos sociais, e todas essas informações constroem pistas que podem ajudar a recompor a vida e como vem ocorrendo no decorrer da história. Dona Ivone, no capítulo Grande e Esquecido do livro A Luz do Consolador, nos conta que também recebeu cartas de orientação doutrinária na sua juventude, de Caibar Schutel, a exortando para estudar também Leon Denis, juntamente com as obras de Kardec. E ela nos diz que ela seguiu e depois de então não passava um ano sem reler e estudar essa magnífica série de ensinamentos. Palavras de Dona Ivone. O envio das cartas de Dona Ivone, repetimos, é de orientação doutrinária. É para alentar sobre aquilo que foi permitido a ela obter do além, afirma ela. Ensinava através de sua experiência, contando o que ela teve que fazer. Morrer para si mesma e para o mundo, muitas vezes. Aprender a ser paciente e amorosa sob o jugo das incompreensões. A ter mais responsabilidade nos atos de cada dia. Suas cartas exorta a coragem, o amor, a renúncia, a paciência, o trabalho e a renovação pessoal. Através de suas cartas, ela não só divulgava, ela explicava e defendia a doutrina espírita. E afirmava para seus missivistas que devemos escrever muito e atingir pontos capitais da doutrina espírita. Ela evidenciava o estudo a ser feito sem ideias pessoais, sem personalismo, e dava exemplo quando ela escrevia se renovar. Ela usava essa via de comunicação para multiplicar o entendimento da importância em difundir a doutrina espírita de forma imaculada. Então, como é muito vasto o conteúdo das cartas contida no livro Ivone Pereira, Entre Cartas e Recordações, de Pedro Camilo, nós vamos pensar alguns itens que a Dona Ivone nos brindou em suas cartas. Claro que Dona Ivone dividia com os amigos sobre algumas coisas de sua vida pessoal, sobre suas doenças mais impactantes, seu estado físico e de ânimo, os acontecimentos mais marcantes de sua família e sua participação em auxiliá-los. Porque apesar de Dona Ivone ter uma produção enorme, literária, mediúnica, ela também participava das necessidades de sua família. Dona Ivone dava orientação e palavras de bom ânimo quando os amigos passavam por problemas pessoais. Dona Ivone chamava a doutrina espírita de farol que a todos nos conduz ao progresso. Em várias cartas, podemos ver Dona Ivone falando sobre prece.
Ela pedia preces por ela, para ter força de continuar na tarefa. Pedia preces por outrem, para várias pessoas e casos, encarnados, desencarnados. Ela enviava os nomes e muitas das vezes o resumo da situação, para os missivistas orarem por outros. Ela se comprometia em orar também, pedindo força e assistência pelos correspondentes, seus familiares e amigos. E afirma: eu também sou beneficiada quando oro pelo meu próximo. Tenho um trabalho de preces muito ativo e eficiente, graças a Deus. Dona Ivone também orientava serviços e tarefas distantes fora do Rio de Janeiro. Dona Ivone exorta aos que se comprometeram com o serviço do Consolador, oradores, escritores, dizendo assim: continue a espargir as luzes da inspiração que desce do seu intermediário aos corações necessitados. Há quem se comova até as lágrimas diante de uma pequenina mensagem, diante de um artigo publicado. Lembra de que há quem se modifique e renove os próprios sentimentos ao ouvir uma palestra. Dona Ivone também nos ensina, apresentando e esclarecendo sempre, se colocando à frente aos elogios que recebia pelas cartas. Ela disse assim em determinada carta: não sou missionária não, meu irmão. É com sinceridade que afirmo. Sou apenas uma alma culpada do passado, a quem a misericórdia de Deus concedeu a possibilidade de melhorar o próprio caráter através do árduo trabalho da literatura mediúnica. Dona Ivone também fomenta amizades, de todos os modos ao seu alcance, e através das cartas ela apresenta as pessoas umas às outras. Ela informa o endereço, o telefone de contato, criando amizades entre pessoas até então desconhecidas. Através de suas cartas, Dona Ivone também nos faz advertências. Ela adverte sobre ações indevidas nos centros espíritas, falando sobre a displicência das festas que invadiram o sagrado recinto. Em 1967, Dona Ivone não queria mais ser palestrante por causa da displicência e do abuso reinante na maioria dos ambientes espíritas, onde só se via festas, hinos, teatros e nada de legítima doutrina espírita, segundo ela. Mas Dr. Bezerra a mandou continuar. Ela, obviamente, que obedeceu ao Dr. Bezerra, mas evitava os centros que via como antros de mistificação prejudiciais à pureza doutrinária. Em 1977, faz sérios comentários sobre a situação dos centros espíritas, sobre falsos líderes que deturpam tudo, incompetência, vaidade, displicência. Conta que viraram restaurantes alguns centros, onde ninguém estuda e leiam apenas as obras mediúnicas. E afirma: trabalho sozinha, atendo os que sofrem, escrevo para obreiros do bem e reformador. Faço o bem que posso e me sinto em paz. Vamos, pois, prosseguir fiéis ao Evangelho e a Kardec. Dona Ivone, sobre o movimento espírita, nos adverte: a prática do espiritismo está muito personalizada, sofisticada, desfigurada, com introdução de práticas não espíritas. Personalismo é infiltração perigosa. Ela apontava o misticismo, o fanatismo, que dominava e exortava os amigos a não ficarem de braços cruzados.
Dona Ivone também nos faz advertência sobre a comunicação dos afetos desencarnados, nos dizendo que a comunicação dos desencarnados, as suas notícias, não devem ser insistidas, mas que deve ser voluntária, orienta a prece para os desencarnados. E ainda nos diz, se permanecermos inconsoláveis, haverá prejuízos para eles e para nós. Dona Ivone também nos fala sobre a literatura infantil, afirmando: a doutrina espírita não pode se apresentar adulterada só para agradar o momento atual. E a criança, se aguenta a brutalidade do cinema, da televisão, da literatura em quadrinhos e também do estudo das matemáticas, por que não aguentará uma nesga de verdade? Nesta carta, Dona Ivone falava sobre a literatura espírita infantil que ela estava escrevendo e diz que era uma literatura muito séria e que devemos oferecer às crianças, desde cedo, doutrina espírita. Dona Ivone também nos esclarece sobre os perseguidores, dizendo: eles nos ajudam a ser fiéis aos nossos deveres quando nos perseguem, encarnados e desencarnados. Dona Ivone fala sobre as reuniões mediúnicas nos lares, afirmando: as sessões práticas em casa de família não são recomendáveis. E aponta como inimigos verdadeiros os próprios adeptos da doutrina espírita, que ainda não assimilaram e vivem a deturpá-la a cada passo. Dona Ivone também nos faz esclarecimento sobre a psicografia dos romances que ela escrevia e nos informa que o conhecimento prévio da história dos personagens melhorava na recepção da obra. E dá o exemplo do livro Ressurreição em Vida, dizendo que se ela conhecesse as obras de Tolstói, segundo a sua opinião, o livro teria saído melhor. Ela diz que só leu a obra completa de Tolstói em 1964. Dona Ivone também fala sobre a arte e comenta: as artes em geral precisam de cultivadores sinceros, amorosos e idealistas para reerguerem desse utilitarismo exagerado que a desfigura. E lamenta não ter podido continuar seu curso de piano, o que foi um desgosto para ela. Ela gostava e entendia de música clássica. E afirma: a música é um grande lenitivo para a nossa alma. Dona Ivone nos indica leituras: o Evangelho, as obras kardecianas, Leon Denis, Gabriel Delane, Ernesto Bozano. Em suas correspondências, Dona Ivone fazia exemplar defesa dos livros da codificação, enfatizando a importância do estudo. Dona Ivone também nos chama a atenção para o acúmulo de trabalho, nos dizendo assim: Deus não nos obriga a fazer mais do que o possível, meu irmão. Cada um faz aquilo que pode e o que é possível. Ainda não estamos à altura do sacrifício. Os próprios guias não aconselham a acumulação de trabalhos, partindo-nos muito. Certamente nada faremos com perfeição, e nossa responsabilidade é grande. Por isso, não gosto de acumular trabalhos doutrinários. Os que já faço tomam-me todo o tempo. E depois dessa carta, o autor Pedro Camilo faz uma reflexão de que essa justificativa de acúmulo de deveres e impossibilidade deve ser sincero e não como desculpa para não assumirmos novas tarefas ou tarefas mais severas.
ele diz que devemos buscar a própria medida do equilíbrio. Dona Ivone valoriza o Esperanto. Nos diz, através do Esperanto, a FEB tem conseguido despertar o interesse de muitos europeus que nos escrevem pedindo mais esclarecimentos. Dona Ivone nos dá ainda as credenciais do fiel discípulo da revelação espírita, como esforço e a boa vontade nos serviços do Senhor, assim como desinteresse financeiro. Dona Ivone se lamentava em suas cartas. O fato de não possuir um lar e viver em lar alheio dificulta tudo. Eu necessitava criar um grupo de estudos para alguns jovens, espécie de mesa redonda, semanal, para instrução doutrinária, além de receituário e tratamento. Mas não posso fazer isso, porque a casa não é minha e não posso dispor dela assim. Dona Ivone nos conta que seu estado de saúde, em 1970, não permitia muita movimentação. Dona Ivone lamenta os erros praticados na mediunidade. Ela dizia que não procuravam bem compreendê-la para bem orientá-la, que abandonaram Kardec, que tentavam uma mediunidade forçada, que existia displicência, comodismo e vaidade. Falava que os diretores incompetentes para o setor espiritual, falsos líderes que causava grande mal à causa espírita. Lamentava a falta de boa orientação doutrinária. Ela dizia que ideias pessoais, em vez de renovação para si mesma e para Deus, mostravam falta de humildade, vaidade. E nos ensinava que mediunidade exige renúncia, paciência e amor. E afirma, às vezes chego a desanimar, se não fosse a certeza absoluta que tenho da doutrina espírita. Talvez o desânimo fosse total. Através dessas cartas, nós podemos alencar vários encargos que a Dona Ivone nos apresenta e trabalhava além da sua produção literária. Mas, encerrando a nossa fala, nós trazemos um trecho da Revista Espírita de março de 1869, intitulado Apóstolos do Espiritismo na Espanha, em que Kardec nos fala como se estivesse falando sobre a Dona Ivone. Allan Kardec nos diz assim: já tivemos muitas ocasiões de dizer que a Espanha contava numerosos adeptos, sinceros, devotados e esclarecidos. Aqui já não é mais devotamento, é abnegação. Não uma abnegação irrefletida, mas calma, fria, como a do soldado que marcha para o combate, dizendo: custe-me o que custar, cumprirei o meu dever. Não é essa coragem que chameja como um fogo de palha e se extingue ao primeiro alarme, que antes de agir, calcula cuidadosamente o que pode perder ou ganhar. É o devotamento daquele que põe o interesse de todos acima do interesse pessoal. O que teria ocorrido às grandes ideias que fizeram o mundo progredir se só tivessem encontrado defensores egoístas, devotados em palavras, desde que não tivesse a perder, mas se dobrando ante um olhar de ameaça e o medo de comprometer algumas parcelas de seu bem-estar? As ciências, as artes, a indústria, o patriotismo,
as religiões, as filosofias tiveram seus apóstolos e seus mártires. O Espiritismo também é uma grande ideia regeneradora. Ele acaba de nascer, ele ainda não está completo e já encontra corações devotados até a abnegação, até o sacrifício. Devotamentos às vezes obscuros, que não buscam nem glória, nem o brilho, mas que por agirem numa pequena esfera, são mais meritórios ainda, porque são moralmente mais desinteressados. Contudo, em todas as causas, os devotamentos em plena luz são necessários, porque eletrizam as massas. Certamente, não está distante o tempo em que o Espiritismo terá também seus grandes defensores que, desafiando os sarcasmos, os preconceitos e a perseguição, hastearão a sua bandeira com a firmeza que dá a consciência de fazer uma coisa útil. Apoiá-lo-ão com a autoridade de seu nome e de seu talento. E seu exemplo arrastará a multidão dos tímidos, que prudentemente ainda se põem à margem. Dir-se-á que o devotamento consiste em tomar um bastão de viagem para ir pregar pelos mundos a todas as pessoas? Não, por certo. Em qualquer lugar onde estejamos, podemos ser úteis. O verdadeiro devotamento consiste em tirar o melhor partido de sua posição, pondo a serviço da causa o mais utilmente possível e com discernimento as forças físicas e morais que a providência concedeu a cada um. Meus irmãos, com essas palavras, caracterizamos a abnegação e o trabalho hercúleo que Dona Ivone fez para a doutrina espírita e para ela mesma. Temos bastante material para as nossas reflexões. Convido a todos para lerem as cartas, esses livros que nos oferecem o pensamento e as palavras de Dona Ivone do Amaral Pereira. Muita paz. Vamos orar. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, agradecemos pela oportunidade da doutrina espírita. Agradecemos, Senhor, os esclarecimentos. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de recebermos tantos ensinamentos, ajudando no nosso progresso, na nossa melhoria. Pedimos, Senhor, fortaleça os nossos pensamentos, de forma a podermos colocar em prática os ensinamentos de Jesus, sob a ótica da doutrina espírita, em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus.